Fecha aí, por favor, então. Fecha aí. Opa! Boa noite, estamos ao vivo já para todo mundo. Vamos lá, chamando o pessoal para entrar. Já temos uma pessoa. Oi, Fábio. Eu só estou terminando de ajustar os detalhes aqui. Oi, Lucas. Deixa eu só pegar esse aqui. E aqui. Opa, vamos lá, pessoal. Está quase começando a nossa live. Hoje a gente vai discutir temas relevantes, legais e, melhor de tudo, a gente vai estar com uma pessoa, a gente está, né, com uma pessoa super legal, super interessante, que é o Cláudio Maretti. Tá, agora eu vou chamá-lo para conversa. Tá, Cláudio Maretti entrou. Só aguardar nosso convidado chegar de vez. Boa noite, Cláudio. Boa noite, tudo bem, Júnior? Tudo bem, cara? E com você? Como é que tá nesse Dia Mundial do Meio Ambiente? Tudo tranquilo, tudo sossegado? Tá um dia feliz. Feliz da Dia gente poder feliz. celebrar o que a gente tem feito, ao mesmo tempo um dia de reflexão, eu acho. Mas está bem É, trabalhoso, bem carregado o dia. sim. Pois o Cláudio, a gente vai começar aqui só pedindo para o pessoal mandar perguntas e comentários aí que a gente vai responder no final. A gente tem uma, eu ia chamar de curadoria, mas o pessoal do marketing falou que era muito formal pro tom que eu queria passar, né? A gente resolveu chamar o pessoal daqui do bastidor de fauna. Aí a gente mandei até o pessoal colocar nome de bicho lá. Pessoal- Mandei até o pessoal colocar nome de bicho e tudo mais. É, Cláudio, a gente tem que falar primeiro porque eu sou servidor do ICMBio, você já trabalhou no ICMBio, a gente tem que ressaltar que, apesar disso, essa live ela não expressa a vontade do ICMBio como órgão, como instituição. Eu falo eu como Certo, Johnny, você como Marete, e a gente aqui compartilhando histórias de vida, né? E é isso certo. que. E é isso, um dos pontos importantes que eu queria falar aqui, e que e tem muito pautado a discussão e tudo, e eu acho que foi até a força motora para eu fazer a live, é a questão da voz. Porque eu senti muito, que a gente nunca teve uma. Tipo, a gente nunca teve uma voz forte, mas agora. Sabe aquela coisa no peito, que você precisa falar e você não consegue? Sabe aquela falta de ar, assim, agora com Covid, né? A gente tá sentindo muito essa falta de ar, de você não conseguir falar. E a gente está criando esse projeto para dar voz. A gente quer dar voz para as pessoas e quer dar voz mostrando pessoas, conectando pessoas. E por isso que a gente tem o prazer de você estar aqui hoje, porque Prazer é meu. eu não sei se você sabe, mas quando eu cheguei no Instituto, você era o presidente. Você sabe disso? Sim. Sei. Marete, eu tenho que te falar uma coisa, eu tenho que te confessar. Você é o primeiro doutor que eu conheci na vida. A primeira pessoa que, a primeira pessoa com doutorado que eu conheci na vida foi você. Olha E, só. E já faz tanto tempo. E agora e eu estou já faz tanto pensando no tempo. pós-doutorado. Você estava me falando mais cedo. Então, Cláudio, você foi o primeiro doutor e eu lembro da primeira vez que eu fui falar com você. Eu lembro da primeira vez. É interessante isso, porque eu lembro de sentir uma paralisia. Eu me senti É, paralisado, assim, porque, tipo, eu cheguei no de uma, órgão já para trabalhar do lado de uma pessoa tão incrível, assim, que todo mundo respeitava, todo mundo falava, e ela tinha esse caráter de, tipo, ele é doutor, ele é não sei o quê, todo mundo respeita ele, e hoje eu vejo que isso era respeito,
Ô, Cláudio, e olha uma coisa, atualmente eu conheço, não aumentou muito não meu número de doutores, entendeu? Mas Ah, atualmente não? tenho cinco ou seis doutores que eu conheço, É, e olha que eu não acontece muito comigo de respeitar assim, a autoridade muito fácil. Acho que o pessoal vai saber disso. Mas é, você transmite essa habilidade natural de um líder, sabe? De uma pessoa que inspira as outras, assim, às vezes por meio do respeito. obrigado. Eu queria começar apresentando você dessa forma, uma pessoa que inspira respeito, não o título de doutor, mas uma pessoa que inspira respeito. Porque doutores eu conheço uns sete, e às vezes um deles eu até nem respeito, pela questão da educação e tudo, eu acho que Ô, louco. não cola muito para mim. Mas para mim, Mas Marete, você, para mim, você é um dos 10 ambientalistas do Brasil mais relevantes na atualidade, tá bom? uau, tem muita gente boa por aí, cuidado. Não, Mas você mas para sabe mim, que eu tô numa fase da vida que, inclusive desde que eu saí do ICMBio, eu recusei emprego, eu não quero mais me candidatar, já me sim, procuraram, eu não aceitei. É claro que eu preciso ganhar dinheiro, faço sim, consultorias, faço palestras, a maior parte delas voluntárias, e tenho muita atividade voluntária. Mas nesse momento, eu acho que o que eu preciso exercitar mais ainda, aprender, é conversar, dialogar com as pessoas, sabe? Ouvir sim, melhor, entender, fazer essa troca que às vezes quando você está nessa coisa de carreira, de posições de mando, a responsabilidade do presidente do CMBio é puxada, né? E sim, eu aí tem horas imagino. que você fica assim muito preso nessas responsabilidades e agora eu estou um pouco mais livre. E eu Sim, vejo que a gente precisa conversar muito mais na sociedade, até para sair dessas crises, né? sim. Ouvir, eu acho que agora, nesse momento, está sendo a coisa mais importante, né? Você parar de falar e ouvir, né? Diálogo, né? Que é, assim, as pessoas esquecem que diálogo significa uma troca de ideias. Você fala, ouve, pensa, reage, constrói, não Sim, precisa disputar as ideias, né? é verdade. Marete, eu te conheci já doutor, já tudo, agora você está indo por pós, mas quem era o Marete estudante? Quem era o Marete lá atrás que estudava e tudo mais? O que que ele queria, esse cara? Outro O que que dia, o um Marete dia queria? desses aí, eu compartilhei umas fotos da faculdade com os colegas Ah, meus, eu vi, muito e bom. você sabe o que eles lembraram? Que Ah, eu andava com uma calça jeans, e aí eu, no bolso de trás eu tinha um caderno daqueles universitários, sim. dobrado, enfiava no bolso, e no outro bolso a sandália havaiana. E aí eu andava descalço. Essa, é assim Tá. que eu cheguei na Universidade de São Paulo. Nossa, que Andando top. descalço, com sandália no bolso e o caderno no outro bolso. E como foi? Assim, Como foi? eu tinha curiosidade, né? Eu tinha Sim, curiosidade das coisas, acho que já tinha coisas maiores assim de relacionamento social, mas a universidade permite você expandir. estabelecer uma relação com a sociedade mais forte, mais ampla, né? Sim. Nós fizemos, na minha época, foram os primeiros movimentos públicos dos estudantes fora da universidade depois da ditadura militar, né? Foi A no final dos primeira anos 80, passeata de daí? rua de estudantes, foi década de 70. Primeira É, passeata de rua de estudantes, a gente chamava por mais verbas para a educação. e aí, a gente ainda precisa disso hoje, né? Não é? É igual. Vamos motivar esses estudantes aí. Pois é. Pois é, Marete, como foi esse processo de você sair assim começar, terminar a faculdade, entrar em um mestrado, entrar em um doutorado? Porque eu também estou nesse processo. E porque agora eu faço parte de um grupo de pesquisa, inclusive mandaram perguntas para você aqui de lá. Eu faço parte de um grupo de pesquisa em direito ambiental. E como é o processo, assim, como foi o processo de você entrar em um mestrado, entrar em um doutorado? O que te levou a isso? O que você buscava naquele momento? Olha, eu tive, logo que eu me formei, eu fiz estágios, alguns estágios Sim, importantes para mim até hoje. O estágio no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que foi importante. Fiz outros na faculdade, com paleontologia, etc. Mas logo que eu me formei, eu consegui emprego.
mas era um emprego, trabalhar com grandes obras, era o estudo, eu me formei geólogo, né? Então eu Sim, fazia sim. estudos de apoio a grandes obras. Você foi pro Aí, lado contrário ali. não, enfim, teria que fazer bem feito, né? Na faculdade ainda, antes de eu começar a trabalhar, eu militei também como voluntário do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, na época era arquitetura e geologia, geografia, agronomia, e a gente trabalhava pela estabilidade dos morros, quer dizer, essa coisa que faz 40 anos, 50 anos que as pessoas morrem na época das chuvas porque caem os morros, né? E Sim. aí eu fiquei desempregado, virei camelô, ficava na rua vendendo calça, mochila, e comecei o Nossa! mestrado porque eu achava muito interessante justamente aplicar no planejamento ambiental, social, o conhecimento que eu tinha, que na época era das geociências. Né? E o Sim. mestrado foi, assim, a oportunidade que deslanchou foi eu ter ficado desempregado. Mas Sim. o interesse já vinha desde a época da faculdade, dessa atuação nas áreas pobres da grande São Paulo. Engraçado, Marete, você falando isso, que engraçado que se a gente for pegar todos os momentos de crise, são os momentos de mais aprendizado também, né? Porque, por exemplo, agora a gente está em uma fase de que o pessoal chama popularmente de desmantelamento da área ambiental, e eu acho que é uma oportunidade incrível. Agora, a gente nunca teve uma voz tão grande, por mais que, quanto mais você tenta calar essa voz, mais essa voz quer sair, entendeu? E eu acho que esse processo atual que a gente está tendo é um processo muito bom para várias pessoas terem voz a partir de agora, entendeu? E Eu acho que esse começando. momento, Johnny, eu acho que esse momento é o momento da gente repensar, sabe? Se você não Uhum, aproveitar esse momento para refletir sobre os paradigmas, os modelos, os dogmas, então sim. a gente que é da área ambiental acaba às vezes ficando uma coisa muito militante, né? A Uhum, gente às vezes tem até alguns que têm um sentido de sacerdócio, uma coisa de sim. uma dedicação Religiosa. forte. E eu acho que isso tudo tem seu lado interessante, mas tem que chegar um momento que a gente tem que falar assim, para aí, o que não está funcionando? O que Sim, eu fiz errado? O que eu tenho que fazer melhor? E eu acho que sim, esse é o momento agora, sabe? Eu tenho sim. tentado fazer isso. Marete, eu vou pegar um pouco da oportunidade agora aqui, que já mais a gente entrou na live, para pedir para o pessoal continuar compartilhando, chamando mais gente, enganjando mais gente. E outra coisa, vai lá na live da WWF, que ela está terminando, que eu sei, e coloca bem assim, qual a live mais engraçada desse Instagram, e coloca a hashtag Fala Chico, porque traz todo mundo para cá. Vai lá rapidinho e volta, viu? Pois é, Marete, continuando, e o Marete profissional? Você passou pelo mestrado, começou a envolver e as oportunidades começaram a chegar para você, foi isso? Rapaz, eu tenho sorte, eu acho, profissionalmente. Eu me dediquei muito, me esforcei Sim, muito. Acho que eu não consegui ter um plano, essa história de planejar a carreira certinho, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, não. As sim, coisas apareciam, as oportunidades apareciam, e aí eu me aproveitava. Então, quando eu estava no mestrado, eu estava estudando as condições do meio físico para melhor sim, ocupação. sim, E era o governo Montoro, era o começo da abertura, governo Montoro em São Paulo, que depois foi a criação do PSDB, na época ainda era PMDB, era o primeiro governo depois da ditadura. Então foi um governo assim que explodiu, sabe? A fazer coisas interessantes e tal, e logo se juntou um grupo numa coisa que chamava Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista. Foi lá tá. que me chamaram, eu entrei, depois acabei coordenando equipes e tal, e fiquei no governo do estado quase 20 anos. Mas foi lá Ah, que eu brinco, eu falo, foi meu primeiro sutiã. A minha primeira área protegida foi lá na APA da Ilha Comprida, a área de proteção ambiental da Ilha Comprida do governo de São Paulo. Marete, só de novo fazer uma ressaltazinha, porque eu errei aqui novamente, de novo, porque eu tô errando isso com frequência. Aqui só explicar para o pessoal que não é fala Chico, é fala bicho. É porque a sonografia é Fala aí, interessante. bicho. Fala aí, bicho. E é porque a sonografia.
tem uma proximidade sonora, né, entre as palavras, os termos, e aí eu acabo confundindo de vez em quando, e até porque isso já foi debatido antes, tá? E aí você começou a se envolver nas causas ambientais, nesse trabalho e tudo mais. Você ficou 20 anos. E como foi seu approach com as ONGs, essas coisas? Que, pelo que eu vi, você trabalhou em ONGs importantes e tudo mais. Eu fiquei uns 20 anos no governo de São Paulo, mas nesse período eu tirei uma licença de 5 anos. Eu fui convidado a trabalhar na África Ocidental por uma organização internacional, Sim. que é a UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Você Fui tá lá até para hoje, trabalhar né? 1 ano e meio e acabei ficando 5 anos. Nossa. Foi um momento muito bonito também, porque o país estava se abrindo, países que tinham lutado pela independência, a independência da Guiné-Bissau foi em 74, imagina, muito Nossa. recente, Colonialismo, e né? as últimas foram as de Portugal, né? Hoje Portugal é um modelo para muitos de nós, Sim. mas naquela época Portugal era um governo duro, ditadura de Salazar, etc. Sim. E o país estava se abrindo naquela época que eu fui para lá, no final da década de 80. Depois voltei, aproveitei a presença do Fábio Feldman como secretário, ele me convidou, fui diretor da Fundação Florestal, diretor Uhum. adjunto, e aí, quando mudou o governo, eu fiquei incomodado, e aí acabei fazendo um acordo e peguei o dinheiro do fundo de garantia e eu fiz uma bolsa de doutorado para mim mesmo. Então, eu passei uns Caramba. anos me dedicando ao doutorado, que eu já tinha Aham. começado, mas que eu não Sim. conseguia ter tempo para me dedicar. Quando eu terminei o doutorado, comecei a pegar consultorias, falei, agora é hora de ir para a Amazônia, quero ir para a Vi. Amazônia. E eu estava Nossa. negociando com o governo do Acre, quando o Sim. WWF soube e me chamou. Então, o WWF me chamou dizendo, você quer ir para a Amazônia? Está aqui, ó. Você entende de áreas protegidas, olha a sorte, o maior programa de áreas protegidas do mundo, o ARPA, Áreas Uhum. Protegidas da Amazônia, Existe até e hoje, né? comecei em 2003 com o WWF nessa função de coordenar o apoio ao ARPA. Nossa, o ARPA existe até hoje, e hoje a gente também está competindo com a live da WWF, então tá tudo legal, a gente está tudo em casa aqui. Hoje é o dia congestionado, a semana inteira é congestionada, a Ah, quantidade de lives que tem, pô, impressionante. não, o pessoal virou para mim e falou bem assim, você quer, tem certeza que você quer na sexta-noite? Aí eu falei, tem que ser sexta, tem que ser à noite, tem que ser tudo e tem que ser o Claudio Manetti também. Aí o pessoal falou bem assim, vixe, mas você está querendo demais? Eu falei, eu sempre quero demais. Pois é, Que bom, vamos lá. pois é, Cláudio. Eu vou emendar aqui uma pergunta junto com a pergunta de uma colega que fez para você. Quando você entrou no ICMBio, você nunca tinha trabalhado em um órgão federal assim desse nível, né? Ou você já tinha trabalhado Não, no MMA? Foi uma experiência não, diferente, não foi? Porque todo mundo que eu foi. converso, ele tem o. Quando você entra no ICMBio é uma coisa, e existe o processo de se apaixonar por ICMBio. Como foi esse processo para você? Eu, de certa forma, já tinha uma relação de amor platônico, porque eu trabalhava com áreas protegidas há mais de Sim. 30 anos. Eu liderei o programa ARPA, que Sim. apoiava o IBAMA, principalmente, depois se transformou em CMBio. Eu fiz parte do movimento, até foi um pouco difícil com alguns servidores, mas eu fiz parte do movimento pela criação do ICMBio, né? Tinha Sim. uma discussão se tinha uma outra proposta, até que já tinha mais tempo. Aí eu fiz parte da criação do ICMBio e eu criei pelo ARPA. A gente tinha um defeito que o ARPA não tinha capacitação. Então a gente ia triplicar, quadruplicar as áreas protegidas na Amazônia, unidades de conservação, e, portanto, o ICMBio, o IBAMA, o ICMBio tinha que trazer gente e não tinha capacitação para essas pessoas. Sim. Então, depois de 1 ano, 2 anos negociando com o IBAMA na época, a gente Ah, criou com o IP o curso de introdução para a gestão de áreas protegidas. A gente fez, acho sim. que uns 25 cursos desses, e depois, Aham. logo em seguida que o ICMBio criou, foi criado, o Rômulo criou a Acadebio
com os cursos de introdução que já tinham sido abandonados pelo IBAMA. Então, de certa forma, eu me senti, sem ninguém ter me dado esse título, um padrinho da Cadebio, que eu acho que é a alma do ICMBio. É lá que as pessoas se encontram, é lá que a cultura institucional foi criada. Então, quando eu confesso para você que eu fui convidado para ir para o ICMBio antes. Sim. E aí eu dialoguei, discuti, fiz propostas, e acho que eu discuti demais. Tinha opinião demais, e o convite não foi até o final. Ou seja, dessa vez, na hora que me convidaram, eu falei, eu não vou discutir nada. Depois lá dentro eu discuto. Ou seja, Cláudio Madrete pentelho, né? Pentelhando assim, não, tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Olha, eu queria discutir ideias, eu queria chegar com um plano, com uma estratégia, e obviamente essas coisas são importantes, mas você tem oportunidade política, você tem outras coisas que... E é importante dizer que eu não vim por partido político. Sim. Inclusive tem uma história aí, que acho que não é interessante discutir agora, mas não é segredo nenhum. Eu tenho uma história partidária, saí de partido, né, há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, e quando eu fui chamado para o ICMBio, da primeira vez que eu discuti não funcionou, e da segunda vez que eu aceitei depois discutir lá dentro, o que a gente combinou foi fora dos partidos. Então eu não falei com ninguém, nenhum deputado, nenhum partido, nenhum nada. Então não foi por razão política partidária, foi por uma questão de amor à causa e de que quem me convidou achava que eu conhecia do assunto, e acho que eu conheço um pouco mesmo de áreas protegidas. Mas, de fato, a instituição, e apesar de eu ter esse amor platônico e ter ido chegando aos poucos, a instituição por dentro se revelou muito mais interessante. O meu amor pelo ICMBio, pelos servidores e pela causa aumentou nos quase 4 anos que eu fiquei aí dentro. Marete, todo mundo aqui está falando que você é uma referência na área ambiental e tudo mais, ou seja, eu acho que elas concordam comigo naquela fala que eu digo que você está entre um dos 10, viu? Eu acho que eles concordam. Uai, tem muita gente boa aí. Não, mas a gente... Uma vez no Facebook alguém lançou essa coisa assim, quem são as pessoas mais importantes em áreas protegidas? Aí... Para variar, soltaram 2 ou 3 nomes muito conhecidos, pessoas muito respeitáveis e que a gente tem que tirar o chapéu, que foram importantes para o início da minha geração. Aí eu e mais 2 ou 3 começamos a levantar novos nomes. Sim. Mas saiu uma lista de uns 30, 40 pessoas importantíssimas para as áreas protegidas. Não, passa essa lista para eu gente. Acho que... Passa essa lista para a gente. Com prazer, quando você quiser. Pois é, Cláudio. Vamos continuar aqui falando da sua atuação no ICMBio e tudo mais. Como você entrou e como você saiu? Eu estou emendando também a pergunta de uma colega que ela mais ou menos queria saber como você entrou no ICMBio e como você saiu. Como o ICMBio te transformou? Eu entrei muito animado e com muitas ideias. Algumas coisas talvez que me marcaram, uma delas foi que eu propus diálogos com a sociedade. Sim. E algumas coisas funcionaram. Por exemplo, o diálogo com as religiões, o diálogo sobre saúde. Até hoje eu falo sobre a importância das áreas protegidas para a saúde. Eu fiz algumas reuniões com as organizações não governamentais, com fotógrafos de natureza, etc. e tal. Outra coisa que eu acho que foi importante para mim foi ver da necessidade da modernização do ICMBio na gestão desse conjunto de sistema. Eu ainda acho que nós precisamos melhorar muito. Eu criei indicadores, isso foi publicado, portarias com indicadores, mas depois não foi usado. Eu acho que a minha passagem como presidente deixou um pouco uma frustração, porque foi muito curta, 1 ano e pouco, na verdade, né? Porque eu sabia que era um período de instabilidade política. Eu não entrei de gaiato, não. Mas eu não achava que ia ser tão pouco tempo. Sim. E aí, imediatamente, o falecido Rômulo, o querido Rômulo, que foi indicado para me substituir, logo que o impeachment aconteceu, ele imediatamente me convidou para ficar.
sim. E aí eu discuti com ele, eu falei, olha, você me conhece, sabe como é que eu sou, etc. Ele falou, não interessa, eu quero alguém que me Não, questione. Eu eu quero um quero. ex-presidente que me questione. Tá, E só um depois minutinho. passei por vários presidentes, mas você ser presidente, você tem um projeto. Na hora que você é diretor, você tem que se adequar ao projeto do Do presidente. presidente. Então, esses diálogos com a sociedade, cada um deu uma forma diferente, já não era mais a minha. Mas eu consegui Aham. levar adiante turismo de base comunitária, essa questão da saúde, essa aproximação com os extrativistas, toda essa questão de discutir a internacionalização, a relação, internacionalização não é o termo adequado, a relação, por exemplo, nós fizemos um acordo com a Argentina, participamos Sim. da discussão da visão panamazônica, etc. Eu Então, tava nessa época. eu acho que teve algumas coisas que eu consegui contribuir. Sim, Então, eu saí, depois de quase 4 anos, orgulhoso. Hoje eu sim, estava fazendo uma lista sim. sobre Top 10. a não criação de unidades de conservação em 2000, no Dia do Meio Ambiente de 2020. Porque isso é uma tradição, né? Dia do Meio Ambiente a Sim, gente anuncia a criação sim. de... E aí comecei a lembrar 2018, 2017, 2016, a quantidade de unidades de conservação que a gente criou nos 3, 4 anos que eu tive aí no Não, Eu ICMBio, tava, é eu tava, impressionante. eu tava vendo, Marete, que até na época a gente, tipo, tinha gente, tinha algumas vozes que questionava pra que criar tanto, às vezes você nem consegue cuidar, não sei se você se lembra disso, mas que Sim. tinha uma fala bem assim, por que criar tanto, tem que cuidar, mas era um momento de boom tão grande, de sentimento que tem que criar tão grande, que, que você só fazia, né, pela paixão, pelo amor, você fala bem assim, eu vou primeiro e depois eu penso, sabe? Era uma coisa bem apaixonada. Mas, Marete, É esse, espera só um minutinho, que a gente vai pedir agora pro pessoal para fazer perguntas pro Cláudio, para ele responder no final da live, tá? A gente vai abrir esse espaço para vocês, um espaço exclusivo, você só vai ter aqui o direito de perguntar pro Cláudio o que você quiser. Você responde, Cláudio, tudo? respondo. Responde. Ele se comprometeu a responder tudo, pessoal, manda pergunta. Tá, Cláudio, continuando. Eu sinto, Cláudio, eu sinto que seu período, você gostou desse período que você passou no ICMBio. E Gostei. eu quero Aprendi só, muito. ó, eu só quero voltar em um ponto que é fulcral para o ICMBio e para a gente entender melhor a nossa gente, sabe? Nosso quadro. Porque o Rômulo foi o primeiro presidente do ICMBio, né? Qual o seu sentimento em relação ao Rômulo? O que o Rômulo representava para você? Eu acho que o Rômulo, para mim, foi uma pessoa carinhosa, uma pessoa, um coração grande. Sim, Eu acho, ele tinha uma história mais numa linha mais sindical, que vinha do IBAMA, etc. sim, Mas isso aproximava ele dos servidores. Mas sim, eu não era servidor, eu não era da casa. E ele era acolhedor. Ele sim, era. Eu acho que o ICMBio precisa ainda melhorar instrumentos de gestão. sim, E na primeira gestão dele foi revolução, no começo, mas sim, depois um pouco se acomodou, sabe? E aí sei, ele saiu, e quando ele voltou com uma vontade de inovar, de escutar, e foi isso que a gente conversou quando eu aceitei voltar como diretor, porque é uma coisa meio conflituosa. É ex-presidente, volta 2 semanas depois como eu acho que diretor para questionar o novo presidente, e eu não era eu da posso, casa, não é aquela coisa de vai e volta. sim, Então ele falava, não, eu quero, traga, questione, traga questão. Então eu senti que esse momento inicial que eu não estive com ele diretamente, né, na sim, gestão, eu tenho essa apreciação de uma pessoa que depois se acomodou. Mas o momento sim, que eu tive com ele queria que a gente. Então, além de caloroso, ele queria ser questionado, ele queria se renovar, ele queria aprender mais, ele queria fazer melhor. Foi essa a minha sim. lembrança do Rômulo, o Não, querido Rômulo. O Rômulo, eu gosto de categorização, não sei se você já percebeu isso, mas para mim,
em questão de presidentes do ICMBio, o Rômulo era o mais carismático de todos que já passou no ICMBio. Porque ele chegava, conversava, e aí, tudo bom? Tudo bom, não sei o quê. Eu lembro até hoje de uma vez da gente na Acadebio, que a gente foi para um curso de formação, e ele chegava, abraçava as pessoas, não sei o quê. Eu lembro que ele tomou até uma queda. Ele tomou até uma queda nesse dia. Aí todo mundo começou a rir, ele começou a rir. Ele deixava o ambiente leve, né? Com certeza. Marete, a gente já fez esse adendo, agora a gente vai para uma parte que é mais pesada. Porque a gente falou de muitas coisas boas e tudo mais, mas uma das coisas que está sempre presente na área ambiental é a pressão. É a ameaça, é você se sentir com medo, é você se sentir perseguido, é você ter medo de falar, medo de se expressar, medo de escrever. Como você conviveu com isso durante sua trajetória? Pressão muita. Você sabe que a pressão mais difícil era aquela pressão da realidade triste. Eu me lembro de um Natal que eu peguei minha semana de recesso e fui para um lugar do interior perto de São Paulo, de onde é minha família, para ficar com meus filhos. Eu morava em Brasília e meus filhos não estavam lá. E estourou os incêndios, uma da época dos incêndios na Chapada Diamantina, no Parque Nacional. E a agonia de você não ter dinheiro e você ficar ali por telefone e à distância, e mobilizando, e decidindo, e vendo aquela informação chegando, do fogo se alastrando e a dificuldade dos brigadistas. Essa pressão é difícil. Depois, quando houve tiroteio ali ao longo da BR-63, região do Pará, teve situações difíceis. Teve o caso de uma morte no Maranhão, de uma pessoa que era membro do conselho da reserva biológica. Em todas as situações eu procurei ir. Estive na Chapada Diamantina, fui para o interior do Maranhão, etc. Mas essa pressão era uma pressão do tipo a responsabilidade de tomar decisões que salvem vidas e salvem a natureza, sabe? Sim. Essa é dura. A pressão política existiu. Várias coisas você tem que negociar, você tem que. Aí é uma questão de você botar um limite. Você tem que botar o limite do que é aceitável e do que não é aceitável. E aí tem certas coisas, por exemplo, pressão de nomear políticos, gente indicada por político. Tinha uma hora que a gente não aceitava, mas aí tem que negociar, porque veio o impeachment, porque não sei o quê. Aí você levantava a ficha do cara, você falava, pô, esse cara é madeireiro, madeireiro ilegal. Esse cara é grileiro, esse não entra. Para ele entrar tem que sair antes. Sim. Então, assim, a pressão ruim é a pressão da realidade. Essa pressão política, ruim no sentido essa que pesa, né? Essa pressão política ela é gerenciável, ela é chata, ela incomoda. Mas eu acho que você tem que pôr um limite do seu limite do que dá para você aguentar. Você engole alguns sapos, o tamanho do sapo, se ele é com veneno ou sem veneno, que não estrague a sua missão principal. Você bota um limite nessa história. Então, você tem que engolir o sapo para ele não estragar a sua sobremesa, né? Você tem que continuar mantendo ali na... A causa é o mais importante, né? Sim, muito mais importante. Marete, agora eu quero entrar em uma fase... A gente vai afundar um pouquinho mais. Do ano passado para cá, os órgãos ambientais e a área ambiental como um todo vem sofrendo vários baques, baque atrás de baque, e é ONG sendo ameaçada, falando que Tentando resumir, pegaram a frase bandido bom é bandido morto, a gente tira só o bandido e coloca ambientalista bom é ambientalista morto, e colocaram como regra geral agora. Como você está vendo esse processo de demonização, de perseguição, de desestruturação, de desmantelamento da área ambiental atualmente? É terrível. Sinceramente, é terrível, porque, inclusive em relação àquela sua outra questão de melhor criar unidade de conservação ou colocar mais esforço na gestão, eu me lembro de uma máxima que a gente usava anteriormente, que, se eu não me engano, foi do Lutzenberg também, ele era bom nessas coisas, que dizia que assim, o esforço de conservação é permanente.
Mas na hora que vem a destruição, a gente perde de uma vez. Porque aí se desmatou aquela área, nunca volta igual na recuperação. E assim por diante. Então, esse momento é um momento terrível. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira escolheu isso. Eu faço várias meia-culpas, gostaria de poder ter mais abertura para dialogar mais o que aconteceu com a sociedade brasileira, para entender melhor, mas o fato é que esse foi o caminho. Então, aí eu acho que a gente tem que ser estratégico, com inteligência, e reduzir o risco e criar um caminho para a retomada e para a nova estratégia que vai ser no lugar. Então, o meu sentimento hoje é que esse é o momento da gente valorizar governos estaduais, municipais, da gente valorizar as comunidades, da gente valorizar o setor privado, as universidades, todos aqueles que querem conservar, que querem usar de forma sustentável, e que às vezes, quando você está no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no ICMBio, você fica com uma certa empáfia, com uma certa prepotência de dizer eu resolvo, eu sou o grande diferencial, eu faço a diferença. A diferença faz a sociedade. Então, o momento agora é da gente melhorar essa teia de base. Eu estou aqui numa cidade pequena, 150 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo, ajudando a cuidar do Parque Natural Municipal daqui da cidade, do interior. Isso daqui faz uma diferença, porque vamos começar a construir de novo, a partir da base, uma teia que seja mais resiliente e mais capaz do que a gente tentou antes. Não, a base da pirâmide ela é sempre mais sólida do que a ponta, né? A ponta da pirâmide você pode trocar a todo momento, mas a base da pirâmide é mais difícil de você destruir, ela sendo bem construída, né? E aí o Instituto Chico Mendes está resistindo. Você acha que a gente está... Eu tenho orgulho do ICMBio, dos 4 anos que eu passei, porque afinal o Instituto tem 12 anos, eu fiquei lá 1/3 do tempo. Eu não sou da casa, eu não tenho aquela história, mas na hora que você vai ver, fala, pô, eu sou parte dessa história também, né? Pelo menos quase 4 anos, numa história de 12 anos. A primeira coisa que a gente fez foi, no final de 2018, uma carta das ex-autoridades, ex-presidente do ICMBio, ex-ministros, ex-secretários, ex-diretores, para o então candidato a ministro, para o que estava indicado como ministro, que depois assumiu. Sim. E a partir de lá, a gente começou uma resistência do tipo, o ICMBio não pode desaparecer, o ICMBio não pode ser fundido de novo. E eu tenho visto que, aonde não tem uma intervenção direta, a instituição e os servidores continuam. Sim. Eu acho que é um momento muito difícil, mas eu acho que o ICMBio está demonstrando resiliência, e essa é a parte importante. É se guardar para quando a gente puder fazer de novo melhor. Sim, guarda tudo. Minha opinião de fora. Minha opinião de fora, não tem ninguém dentro, não comprometa ninguém. Sim. Marete, obrigado pela sua fala. Às vezes, quando você fala assim, você me deixa até emocionado. Mas é complicado o processo, né? Tipo, você falou em carta aí, carta mexe comigo. O pessoal conhece que carta mexe comigo. Mas, Marete, você acha que a gente tem a gente vai conseguir reestruturar? Assim, qual vai ser a dificuldade? Você sabe o tempo que a gente vai conseguir para fazer isso, alguma coisa assim? Você tem uma ideia do tempo que vai ser necessário para a área ambiental voltar a ser o que era? Ou seja, melhorar o que era? É difícil prever, né? O que eu espero, o que eu desejo, é que, se esse governo chegar até o final, a gente tenha um outro governo a partir das eleições daqui a 2 anos. Então, a partir desse momento, eu acredito que o que a gente tem que fazer é curar as feridas e começar de novo. Eu acho que a coisa mais difícil é restabelecer o ânimo, né? Por isso que é fundamental que não só a instituição continue, mas as relações continuem e o amor próprio das pessoas, dos servidores, continuem.
Mas acho que os servidores têm que aproveitar esse momento para se abrir mais para a sociedade, no sentido de entender que não existe um parque nacional que tenha êxito sem um monte de parceiros. É setor privado, é prefeitura, é voluntariado, é pesquisador, é ONG, Organização da Sociedade Civil, é comunidade tradicional, são os conselheiros. Então, fortalecer ainda mais. O ICMBio sempre trabalhou nisso. Muito melhor do que o IBAMA, muito mais melhor do que o IBAMA. Mas precisa mais. Hoje em dia eu tenho uma coisa que um termo que eu cunhei quando eu estava no ICMBio, que é a conservação colaborativa. Eu acho que nós temos que entender que o futuro está nas parcerias, na colaboração, no respeito aos atores sociais e trabalhar com eles. Isso vai levar alguns anos, mas aproveitar esse momento para a gente, quando recomeçar de forma mais integrada na sociedade, mais sólida. Tá, Marete, eu vou fazer uma última pergunta, porque ontem eu tinha colocado uma opção lá para a gente fazer perguntas para você hoje. E essa é a última pergunta desse critério, e a gente, infelizmente, vai caminhando para daqui a 20 minutos encerrar a live e fechar o nosso ciclo. Uma das nossas colegas perguntou o que a gente deveria ter feito, o que você deveria ter feito na sua gestão para proteger ainda mais o ICMBio, do desfazimento que está rolando hoje em dia, entende? O que você poderia ter feito para deixar o ICMBio mais forte para essa tempestade que veio? Eu não sei se eu poderia ter feito algo diferente, porque eu fiz diálogos, a gente abriu novas parcerias, eu tentei reconhecer, fortalecer essa Acadebio como a alma do Instituto, mas o que eu defenderia que fosse feito é uma maior autonomia, né? Claro, nesse momento de ingerência política abusiva, fora do padrão, eu fico me questionando por que a Polícia Federal ela tem que ser um órgão de Estado e ela não pode ter ingerência do presidente da República de forma particular, e o ICMBio pode ter ingerência do ministro fazendo o que quiser. O ICMBio ele tem um poder de polícia administrativa, ele faz processos, julgamentos, ele faz análises que, com a devida cuidado da diferença, é a mesma coisa que faz a Polícia Federal. Além disso, o ICMBio cuida de 15% do território nacional, cerca de 9% do território terrestre e cerca de 24% do território marinho. Então, em média, algo perto de 15%. Isso é uma instituição do Estado, então ela tem que ser mais autônoma, mais independente. O que eu gostaria de ter feito, e se tivesse mais tempo, era o caminho que eu faria, era o meu projeto de gestão, era a modernização da gestão com indicadores para não ficar na relação pessoal. É o chefe da unidade que pede que alguma coisa faça, que quer um carro, é aquele cara que você conhece porque você estudou junto, porque você se encontrou naquele momento, que fala que precisa priorizar isso. Eu acho que essa relação pessoal é imprescindível, mas nós precisamos ter uma malha de indicadores e de informatização cruzada. Nós precisamos saber que aquela espécie ameaçada, na lista, no estudo que a DBio faz, ela vai ser protegida dessa forma na DIMAN e ela vai ser trabalhada dessa forma no uso sustentável pela DISAT. E aí você pode ter uma estratégia de conservação das espécies, dos ecossistemas, que é mais integrada. Um plano de manejo, um plano de ação nacional de espécies, não podem ser livros mais, tem que ser sistemas que se integrem e indicadores. Qual é a prioridade de eu ter um servidor novo? É lá no Amapá, é em Roraima, ou é no Rio Grande do Sul, ou é na área mais visitada aqui do Rio de Janeiro? Se eu vou transferir alguém, qual é o critério objetivo que eu uso? Isso levaria mais tempo do que um ano e pouco que eu tive lá.
Mas o fundamental é o que eu não teria condição de fazer, porque a sociedade não discute. É o ICMBio como uma instituição de Estado, onde a gente tenha que ter seleção dos diretores, como se faz com uma agência nacional. Interessante você falar isso, porque uma das nossas colegas questionou também sobre, não seria mais interessante, ao invés de ter uma indicação política para diretor, e os diretores em geral, alguma coisa assim, a gente tem uma votação, alguma coisa do tipo, uma eleição para diretor ou para presidente do órgão, tem uma lista tríplice que coloca servidores ali e tudo mais. Não seria mais interessante, visando a gente proteger a instituição, visando integrar a instituição? Eu acho que teria que ter talvez mais claro alguns requisitos. Talvez vocês se lembrem que durante o ano 2018, a gente teve que resistir a 2 diretores que eram cargos, que eram pessoas políticas sem nenhuma relação com a instituição e que, por movimentos que foram feitos, inclusive com o apoio do Ministério Público, foi negado porque eles não tinham a qualificação. Sim. Acho que podia ter o primeiro presidente do ICMBio, sem contar o Capobianco, que foi a transição, na escolha do Rômulo foi feito um concurso. Foi convidado personalidades que conheciam bem o tema das áreas protegidas, da conservação da biodiversidade, e foi feito um concurso com base em personalidade. Então, o modelo da Embrapa, né? Fazer uma seleção, um concurso, eu quero dizer, uma seleção de candidatos, não um concurso escrito, né? Não era uma indicação. Então, você tem 2 ou 3 exemplos. A eleição podia ser uma lista tríplice, etc. Podia ser, mas eu vejo menos um presidente do ICMBio sendo selecionado por voto e mais ele ser selecionado por qualificação. Então, como aferir a qualificação e, eventualmente, esse vínculo com a carreira do analista ambiental, do analista administrativo, acho que podia ser interessante. Na Argentina, tem mais vínculo com a carreira do guarda-parque. Né? Sim. Marante, a gente vai caminhando para o final mesmo, a gente tem 15 minutos aqui, eu vou te fazer a última pergunta e a gente vai terminar em um tonzinho mais leve, tá bom? Qual foi a decisão, essa pergunta foi feita para um colega aqui, deixa eu só ver se eu consigo ver quem foi. Tá Papai Kai Flow. Enfim, qual a decisão mais difícil que você tomou assim, no comando do ICMBio? Qual a decisão que te deixou assim mais, assim, que você se sentiu mais na corda bamba? Na corda bamba? É uma decisão, sabe aquele, não sei se você gosta de luta, mas quando você dá aquele golpe que a pessoa balança, sabe? Você consegue pensar, imaginar? A decisão não foi minha. Mas a decisão que me frustrou muito na época foi da gente não ter conseguido ampliar o Parque Nacional dos Veadeiros a tempo. Eu lembro disso. A gente tinha um grupo, porque afinal precisava passar pelo Ministério, Casa Civil, etc. E a proposta de ampliação de Veadeiros estava pronta, já estava negociada. E essa daí foi um baque, assim, porque, inclusive, depois, eu continuei no governo, voltei menos de 10 dias depois, o novo ministro acabou titubeando um pouco, levou mais tempo. A gente acabou criando um conjunto de áreas muito importantes na Amazônia, mas a Chapada dos Veadeiros estava super pronta, sabe? Engraçado. E nesse momento eu me confrontei com a decisão e na verdade a gente não conseguiu, mas foi um dos embates mais fortes, assim, né? De eu ter tentado algo e ter me frustrado com a decisão e ter insistido e tal e não ter conseguido. Marete, só me relembra, me refresca a memória, foi essa tentativa que você fez, que você foi para Istambul e rolou o golpe lá, uma tentativa de golpe, e você teve que sair correndo de lá? Ou não, foi outra? Porque eu lembro que você tem essa história, não tem? Eu estava nessa história, eu tive que voltar de lá, na verdade, porque minha mãe faleceu, mas foi imediatamente antes da tentativa de golpe
ou, na verdade, do contragolpe ou do autogolpe, tem várias interpretações. O que eu fui fazer lá foi defender, e é por isso que você se lembra, você estava nesse setor de assuntos internacionais, eu fui lá defender que a gente ia caminhar para ampliação e, portanto, Chapada de Veadeiros não podia perder o título de patrimônio mundial. E consegui fazer isso, fiz a reunião, preparei a decisão, escrevemos, passamos a noite escrevendo, ela foi apresentada, discutida no dia seguinte, e aí, quando isso já estava encaminhado, eu recebi a notícia da minha mãe, tive que voltar, e à noite do dia seguinte aconteceu essa tentativa de golpe. Aliás, tem uma série de fatalidades, assim, quando foi na Conferência das Partes de Biodiversidade em Bonn, eu também atrasei um dia a minha ida, porque meu pai faleceu na minha saída. Quando foi da COP de Biodiversidade em Curitiba, eu tive que voltar também correndo, porque faleceu meu irmão. Então, os 3 pessoas mais próximas de mim que faleceram foi nesses eventos internacionais, 2 vezes em Convenção da Biodiversidade e uma na Conferência do Patrimônio Mundial, da Convenção do Patrimônio Mundial. Marete, eu tenho para falar com você 2 coisas. Primeiro é que eu sinto muito, meus pêsames, e nunca mais viaja para fora do Brasil. Tá? Porque a gente não quer mais ninguém morrer da sua família. Deixa todo mundo... Não tenho esse cisma, não. Já fui várias outras vezes, mas enfim. Que bom. Marete, a gente agora vai fazer uma pergunta que vai virar um quadro do nosso canal, que é a pergunta da onça. É uma pergunta capciosa, quem entendeu, entendeu, sabe? É um easter egg, é uma diquinha, é uma puxadinha, é uma cutucadinha, essa pergunta. Como eu comecei falando, Marete, você é a primeira pessoa que eu conheci que tinha o nível de doutorado. E a gente está numa sociedade, e até dentro do ICMBio mesmo, a gente tem essa coisa de chamar as pessoas de doutor e tudo mais, e uma das únicas coisas que o Bolsonaro fez até hoje, que eu dou meus parabéns, é que se você ir no manual de redação da presidência, ele lá fala, já tinha isso mais ou menos, mas ele lá fala que doutor é só quem tem doutorado. E Marete, e voltando para esse assunto, às vezes a pessoa ostenta um título de doutor e ela não é isso. Como é para você, que é um doutor, que é reconhecido como doutor, todo mundo que te olha, tipo, eu não tenho problema, todo mundo sabe que, por exemplo, eu trabalho em uma procuradoria e eu não chamo os procuradores de doutor, porque eu também sou formado em direito, eu também posso ter a carteira da ordem, se for para chamar de doutor, chama todo mundo, eu não chamo ninguém. E nesse sentido, Marete, como você se sente em um mundo em que você é doutor, você vive como doutor e você vê pessoas falando que são doutores, mas não são doutor? O que é assim? O que isso na sua cabeça? Como é que você encara? E ainda mais nesse tempo de internet. Eu acho que isso é de pouca importância. Eu acho que o que é importante é a pena que a sociedade não tenha condições para as camadas mais pobres virem a ser doutores. Acho que esse é o grande problema. O problema de eu ser doutor, ou outro não ser doutor, ou eu ser chamado de doutor e o outro não, isso eu acho que é uma bobagem. Na verdade, assim, eu acho que esse momento, para mim, é reaprender. Eu estou fazendo uma proposta de pós-doutorado que fala do diálogo de saberes, de você reconhecer o saber das comunidades tradicionais, por exemplo, de você respeitar. Existem publicações científicas discutindo de como existe a falência da ciência quando ela não considera a realidade social. E eu acho que esse ser doutor ou não, por exemplo, ser um pós-doutor para mim vai ser uma oportunidade como foi doutorado, de eu aprender, de eu ensinar, de eu dialogar, de eu fazer intercâmbios. O que é triste não é um advogado ou um médico você querer chamar de doutor, não. Nós temos um passado colonial, quase feudal, que é pesado. O meu pai, que eu gosto dele, gostava, tinha uma boa relação, não tenho problema sério, mas ele adorava essa coisa de se chamar de doutor. Ele tinha doutorado, mas ele queria chamar de doutor porque ele era médico. Né? Ele que seguiu a carreira universitária, fez o doutorado,
Mas se uma vez eu perguntei para ele, eu era jovem ainda, acho que eu tinha uns 16 anos. Falei, mas doutor faz parte do nome agora? Porque ele se apresentava dizendo, doutor Milton Maretti. Aí eu perguntava para ele, mas doutor faz parte do seu nome agora? Então eu acho isso uma bobagem. A tristeza é a desigualdade da sociedade brasileira. Verdade, Maretti. Maretti, e agora, qual o discurso final, qual a palavra final que você quer deixar para a nossa audiência, para o pessoal que está assistindo essa live? Eu queria dizer que sejam felizes. A felicidade também é revolucionária. Se o momento é difícil, né, respire fundo, volta para o centro, fala com um amigo, toma uma cerveja, vai fazer uma corrida, respeitando aí as dificuldades da pandemia. Cada um tem o seu jeito de se voltar para o prumo, mas nós temos que ter felicidade para seguir adiante. Pode ser pessimista na análise, mas tem que ser otimista na ação. Esse otimismo na ação, essa felicidade no relacionamento, isso é revolucionário. Eu, depois de velho, entendi que é muito mais importante a forma como a gente caminha do que aquela suposta ideia de uma sociedade ideal onde a gente quer chegar. É importante respeitar quem caminha com a gente, é importante caminhar bem. Nesses momentos de movimento contra o racismo, nós precisamos andar com respeito com o outro e com compaixão, entendendo a dificuldade do outro às vezes, mas com alegria, com amor, com vontade, porque aí a gente vai para frente. Isso é ser revolucionário. Portanto, resistir, repensar as estratégias, mas com alegria, bola para frente. Nossa. Porque eu ficava ouvindo você falar isso a noite toda, porque chega meu coração encheu. Eu ficava ouvindo aqui tranquilo. Eu ficava ouvindo aqui tranquilo. Eu queria, agora vai minha parte de agradecimento. Primeiro você tocou nesse ponto das vidas negras, né? Eu acredito que vidas negras importam, vidas de crianças negras importam, porque hoje a gente acabou de ter mais uma atrocidade de uma criança negra que a patroa não quis cuidar e a empregada cuidava das filhas e não tinha essas coisas, sabe? E a gente tem que entender que a vida negra importa. E eu queria também deixar um relato que não tenha vergonha de postar, porque eu aqui moro em favela, não sei se... apesar de eu ser hoje, por eu ser servidor, eu ser uma classe mais alta, eu ainda estou na favela. E às vezes eu saio com os amigos da favela. E às vezes rola muito de eu tirar uma foto com um amigo que é negro e o pessoal fala, por que você está andando com esse tipo de pessoa? Aí eu pergunto, qual tipo de pessoa? Qual tipo? Qual tipo é porque ela é negra que eu não posso andar com ela? Então, a gente tem que falar, eu quero ressaltar aqui que vidas negras importam. A pele negra não é nada mais do que a pele, o sangue é vermelho embaixo, todo mundo tem sangue vermelho. E é isso que importa, todo mundo se amar no final, né? Com felicidade, que nem você falou. Agora eu vou para o discurso final, eu primeiro agradeço todo mundo que embarcou nesse projeto. Primeiramente eu vou agradecer você, Maretti, porque você foi a primeira pessoa que topou a live, você não conhecia o projeto, não sabia se a gente era de boa índole, alguma coisa assim, mas mesmo assim você encabeçou isso. Eu agradeço por você ter aceitado participar desse nosso convite. E agradeço todo mundo que durante essa semana passou comigo fazendo arte, fazendo vídeo, questionando logo, questionando discurso, questionando tudo nesse projeto em construção. Eu agradeço essas pessoas, agradeço minha esposa, meu filho que estão assistindo essa live também, e que eles são a base da minha vida, da minha existência. E eu queria mandar uma mensagem agora direta para os servidores. Os servidores e pessoas em geral da área ambiental que estão amordaçados, estão calados, estão com o peito tampado porque não conseguem falar. Eu queria falar para vocês que esse é um canal que vai dar voz para vocês, que vocês continuem com a gente, que a gente vai dar voz para vocês. Esse é um canal para vocês terem voz.
Se alguém tentar te calar, vem aqui e você será ouvido, tá bom? É isso, pessoal. Gratidão por tudo, Marete. A gente encerra agora a nossa live. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Sempre à disposição e interessado. Muito obrigado, Marete. Até a próxima. Deixa eu só...